Só que a mentirinha pequenininha, ela sempre vai buscar um abismo, busca outro abismo. Então, a palavra de Deus é muito clara. Então, para que mentir? Para que fazer alguma coisa? Para garantir a realização de algum desejo pessoal. Então, eu vou mentir, porque se eu não usar daquela mentira, eu posso ficar no prejuízo. E é muito triste quando a gente vê no nosso meio, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, usando de artifícios de não verdade para poder justificar alguma coisa, para justificar alguma atitude, onde a verdade deixou de ser estabelecida e a mentira passou a ser parte desse todo. Amado, qualquer tipo de mentira, ela é entristecedora ao coração de Deus. Ela nunca agradará o coração de quem é reto, portanto, ela nunca agradará o coração de Deus. Por mais que você ache que aquela mentira possa te livrar de uma enrascada, por mais que você ache que aquela mentira pode tirar de uma situação de morte, de uma situação de livramento ou qualquer coisa, é mentira. Então, Paulo deixa isso muito claro, para que a gente deixe a mentira e passe a falar a verdade. Aqui também é bom destacar uma coisa, que a nossa índole muitas vezes nos leva a querer parar de fazer a coisa errada. E Paulo deixa muito claro que só o parar de fazer a coisa errada não é suficiente, nós temos que passar a fazer a coisa boa. Então, deixar de falar mentira já é um livramento? Não, Paulo fala o seguinte: não, eu quero que você pare de falar mentira e antes passe a falar a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aquela história de acharmos que os pecados são só as coisas erradas que são feitas, quando a palavra da mãe deixa muito claro que as coisas boas que devem ser feitas e não são, se tornam também pecados. Pecados por comissão, que são aqueles que a gente faz convictos, e pecados por omissão, que são as coisas boas que deveriam ser feitas e por algum motivo não estão sendo feitas. Então tudo aquilo que Deus te deu, toda a capacitação do Espírito Santo do Senhor, foi te dado com o propósito de realizar boas ações, de realizar atitude, de ações que abençoem, que possam trazer acréscimo, que possa trazer algo melhor para a vida daqueles que estão à nossa volta. Se não são feitos, nós estamos também pecando. Então, da mesma forma, a mentira, não basta parar de mentir, eu tenho que falar a verdade. Esse, então, é um dos primeiros motivos para entristecer o Espírito. Se a gente continuar em Efésios, nós vamos ver aí também, Efésios 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar e não pecar, queridos, é muito difícil, porque todos nós sabemos, e às vezes a gente chega para as nossas esposas, ou chega para os nossos maridos e fala o seguinte: olha, quando eu estiver nervoso, não faz pergunta atravessada não. Alguém já fez isso aqui? Porque a gente já está naquele nível de irritação tal, que dependendo de uma pergunta, de um posicionamento, de um olhar, de um ir de testa, é suficiente para fazer com que a gente saia daquela ira, que era para ter parado ali, e começar a falar um punhado de asneira que não era necessário e nem preciso. Todos nós, quando chegamos a um nível de ira, quando a gente chega no limite de ficar assim, realmente na carne, com alguma coisa que aconteceu, a nossa tendência é pecar. A nossa tendência é pecar, porque esse é o ser humano, nós temos reações intempestivas em todo o tempo. Obrigado, querido. Nós temos ações intempestivas em todo o tempo. As nossas atitudes não pensadas sempre nos levam a fazer coisas desnecessárias. Quando nós nos irritamos com alguma coisa, quando a gente chega naquele limiar do não tem condições mais, a tendência nossa é partir para a ação, e sempre uma ação reativa que nos carrega para situações ainda piores. Irai-vos e não pequei faz com que a gente fale coisas que nós nunca buscamos para trás. Às vezes no momento da nossa ira, a gente abre a boca e fala determinadas coisas que podem ferir corações e que nunca podem ser trazidas de volta. Relacionamentos podem ser destruídos com uma palavra, como fruto de uma ira, de uma irritação, e que você poderia ter mantido aquela palavra e você não aguentou e fez com que ela saísse da sua boca. Aquilo que são, às vezes, construídos em anos e anos, são destruídos simplesmente por palavras inadequadas, porque nós não conseguimos irar e ficar quieto. Mas se a gente ira e
dar vazão a essa ira fazendo coisa que não precisava. Nossa ira, então, nos faz querer estabelecer a nossa própria justiça. Toda vez que a gente fica irritado com alguma coisa, e se a gente for ser honesto conosco mesmo, quantas coisas nesse mundo, à nossa volta, nos irritam? Então hoje a gente está se irritando com petrolão, a gente está se irritando com mensalão, a gente está se irritando com economia, a gente está se irritando com partido político, a gente está se irritando com corrupção, a gente está se irritando com pessoas que estão tão chegadas a nós, por causa talvez de palavras e colocações diferentes daquilo que a gente gostaria de ouvir. Então, com muita facilidade, nós estamos querendo estabelecer a nossa justiça. Quantos aqui não viram aquele vídeo de um policial que estava chegando em casa e de repente os ladrões abriram a porta e entraram? Quem viu esse vídeo? Quase todo mundo viu. Quando a gente vê aquele vídeo lá e a gente vê o cara dando um tiro, a gente é levado a um ponto que fica parecendo que a gente gostou de ver aquele cara levar um tiro. Porque nós poderíamos ser as vítimas também. Porque de alguma forma nós poderíamos ser aqueles que estavam dentro do carro e sendo ameaçados por pessoas sem escrúpulos que queriam tão somente tirar alguma coisa de nós. Então, de repente, a nossa ira vai chegando a um ponto que a gente começa a querer estabelecer justiça. A gente queria que aquele cara morresse mesmo. A gente queria que aquele cara nunca mais aparecesse. A gente queria que todos aqueles bandidos, de alguma forma, pudessem pagar o preço. E a gente quer estabelecer essa justiça. Isso é muito perigoso, porque toda vez que nós queremos estabelecer a nossa própria justiça, nós vamos, de alguma forma, prejudicar aqueles que estão à nossa volta. E não vamos estabelecer aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, vazão à ira. Se você chegar a ficar irado, querido, para nisso. Chega só até nisso, não dá continuidade não. Provérbios 14 diz, quem é tardio em irar-se é grande em entendimento. Quem demora para se irar é sábio. Quem demora para se irar tem que receber os parabéns. Seja um desses, queridos. Seja alguém que, se por acaso a ira chegar até o seu coração, não deixa que ela chegue nas suas atitudes. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Toda desobediência abre as portas para a intervenção do inferno. Não adianta. Toda desobediência do cristão, ele abre de alguma forma a porta para que todo o inferno maquine contra a gente. O nosso pecado dá força para o diabo. O nosso pecado fortalece o diabo e os seus anjos e os capetas, tudo de plantão, para trabalhar contra nós. Nós damos legitimidade para o inferno quando os nossos pecados começam a ser cometidos e a gente não acerta isso diante de Deus. O prazer do pecado, que muitas vezes nós temos, porque a gente peca não é porque é ruim, é porque é bom. Mas esse prazer do pecado, ele deveria dar lugar à nossa consciência de reino, ao invés de nos levar a querer agir dessa forma. E diante da desobediência, diante da mentira, diante da ira, da vazão à ira, o que nós precisamos fazer, queridos? É lembrar a importância do arrependimento e do perdão. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo, que entristece o Espírito Santo, precisa ser trabalhado na minha vida. Eu preciso trabalhar para que aquilo deixe de ser a minha prática, para que dessa forma o Espírito Santo possa reestruturar de novo no meu coração aquilo que Ele quer fazer. Versículo 28 do capítulo 4 de Efésios. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Quando eu falo a respeito disso, eu entendo aí, queridos, a questão do nosso egoísmo. O ser humano nós nascemos já em pecado, nós nascemos com a natureza humana arraigada em nós, que faz com que o nosso egoísmo tente sempre prevalecer. Nosso egoísmo se estabelece nas coisas erradas, nas coisas indevidas que fazemos, e nas coisas boas que podíamos fazer e também não estamos fazendo. Como eu falei lá na questão da mentira, aqui, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, da mesma forma. Aquele que fazia a coisa errada, para de fazer a coisa errada e passa a fazer a coisa boa. Passa a fazer aquilo que é devido. Não basta só parar de furtar. Eu era ladrão, deixei de ser ladrão. Ah, que bom, você está trabalhando? Não.
estou esperando chegar de alguma forma aquilo que eu preciso. Não, o que furtava tem que parar de furtar e passar a trabalhar. Então, o nosso egoísmo sempre nos leva a querer coisas que nos encha de alguma forma de realização. O egoísmo humano, a natureza humana, ela é muito perigosa. Pensar em si mesmo é crise de identidade. Pensar em si mesmo é um culto ao seu próprio ego. Pensar em si mesmo é um espírito de anticristo. Toda vez que você faz alguma coisa pensando em tirar proveito disso, para que no final das contas, o beneficiado seja você, você está cultuando o seu próprio ego. Toda vez que você estabelece alguma coisa, e isso a gente pode fazer até dentro das próprias igrejas, às vezes até para mostrar que nós somos espirituais, no fundo nós estamos massageando o nosso próprio ego, como que é mostrar para os outros o tanto que nós somos importantes, e o tanto que a igreja não seria aquela igreja sem a nossa presença. Isso tudo é egoísmo. O ser humano é tão bobo, que em todas as coisas, até para a gente compartilhar uma coisa ruim, a gente quer ser o pior. Não é verdade? Se você vai compartilhar que você está assim no fundo do poço, você quer que todo mundo chegue à conclusão que é o poço mais fundo que você está. Você está passando um problema difícil, você quer que todo mundo olhe para você e fale, rapaz, esse é o problema mais difícil que eu já vi na minha vida. Porque até para ser pior, a gente quer ser o pior dos piores. Isso é egoísmo, até para ser as coisas ruins, nós queremos ser o expoente das coisas. Essa é a nossa natureza humana, que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, para que a gente não entristeça o espírito. E por fim, nesse texto de Efésios 4, versículo 29, quando ele fala, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A boca fala do que o coração está cheio, já diz a palavra de Deus. Então, se a sua boca está muito suja, meu querido, se as palavras que têm saído da sua boca têm sido palavras assim, que não edificam, você precisa parar imediatamente e analisar o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Gente que está falando muita bobagem, muita coisa que não precisa, muita coisa que não edifica, muita coisa que não serve para absolutamente nada, está demonstrando que o seu coração está precisando de uma faxina urgente pela mão poderosa do nosso Deus. Palavra torpe, palavra que não edifica, palavra que na verdade cumpre um propósito totalmente diferente do que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Então o que Deus quer que você fale? O que Deus tem requerido de ti? Toma cuidado, porque muitas vezes nós temos falado coisas que não convêm e tem trazido situações muito mais complicadas. Quem conversa sem freio na sua boca pode criar situações muito complicadas. Tudo isso, mentira, vazão à ira, desobediência, egoísmo, palavra torpe, são motivos no nosso dia a dia, no nosso viver, que podem entristecer o Espírito Santo do Senhor, que podem entristecer Deus Todo-Poderoso, porque Ele olha para nós e fala assim, não foi para isso que eu fiz. Às vezes eu fico imaginando, se Deus olhasse para mim e falasse o seguinte, César, não foi para isso que eu te fiz, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu passei, por tudo que eu passei através do meu filho Jesus. E aí parece que dá um nó no coração da gente. Então tudo isso que pode ser tirado da sua vida, vai tirar também uma série de situações que você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas também fala, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses 5, que nós podemos também extinguir o Espírito Santo. Romanos 8,4 diz que a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós podemos extinguir o Espírito Santo, e quando a gente fala extinguir, o sentido é, na verdade, apagar. Se extinguir é o mesmo que apagar, fazer desaparecer. Então, quando a gente extingue o Espírito Santo, é porque de alguma forma, nós fizemos algo que o Espírito Santo não tem nem como trabalhar nos nossos corações.
Extinguir o Espírito Santo não é questão de perder salvação, não estamos falando a respeito disso aqui. Nós não estamos falando de repente, nunca mais a gente ter solução. Nós estamos falando tão somente da nossa disposição como igreja de deixar o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Não tem sentido falarmos de homens, de mulheres, de adoração, homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade, de grandes feitos que o Espírito Santo pode fazer através de nós, se a gente não estiver aberto para o Espírito Santo de Deus. Se eu extingo, se eu elimino, se eu apago a chama do Espírito Santo de Deus em mim, aquilo que Ele queria fazer através de mim, não adianta eu ser o mais dedicado, a pessoa mais, tentando o máximo possível de seguir o que a palavra fala, se eu estou extinguindo o Espírito Santo no meu coração. E como que isso pode ser possível? Primeiro ponto, a gente pode extinguir o Espírito Santo quando a gente deixa de andar segundo Ele, segundo o próprio Espírito. E quando que a gente para de andar segundo o Espírito? Existe uma coisa hoje em dia, queridos, que faz com que facilmente a gente esqueça o Espírito Santo de Deus e o que Ele quer fazer através de nós. É o nosso ativismo. Nós às vezes somos levados a uma atividade tão intensa. E quando eu falo atividade, eu não estou falando no seu trabalho secular, eu estou falando dentro da igreja mesmo. Nós corremos risco de ter tantas atividades espirituais, que essas atividades nos desviam da presença do Espírito Santo de Deus. Porque a gente começa a dar muito mais valor, muito mais importância naquilo que são os resultados dessa atividade espiritual, do que propriamente dito o que o Espírito Santo de Deus quer fazer através da minha vida. Eu começo a ficar tão ativo, que tudo começa a girar em torno de mim mesmo. A igreja, se eu não estiver lá, não vai funcionar. Se o ministério tal, se eu não estiver lá, não vai funcionar. Se eu não estiver no culto, o culto não vai ser a mesma coisa. Se eu não estiver assim, ou assado. E a gente começa a entrar nessa maratona de coisas, numa atividade, num ativismo de tal proporção, que de repente a última coisa que a gente vê nisso é a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem nos revela o querer de Deus. É o Espírito Santo que nos ensina o caminho que devemos andar. Então, querido, deixa o Espírito Santo te guiar. Não vai ser o muito das suas atividades. Tem muita gente aqui querendo ser Marta, ao invés de ser Maria. E Jesus falou isso muito claramente. Marta, que bom que você é ativa, você é bênção. Mas Maria escolheu a melhor parte. Então não são os números de atividades em prol da igreja, dos ministérios, ou do reino como um todo que você acha que você pode fazer, que vai te retratar um homem guiado pelo Espírito Santo. Não. É pela disposição de você deixar o Espírito te usar, agir através de você. Um segundo ponto, que a gente vê lá em Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Como cristãos também nós temos assim, um risco muito grande de nos acomodarmos. Acomodarmos de alguma forma como aquele que talvez já tenha contribuído demais. E aí a gente encontra pastores mais velhos, irmãos mais velhos, que já estão no ministério há muito tempo, que já estão naquela luta há muito tempo. E às vezes a gente corre o risco de pensar o seguinte: meu tempo passou, tem que deixar agora para os outros. Não, agora tem que ser os mais jovens. Lógico que você tem que dar espaço para os mais jovens, não estou falando isso. Mas em momento algum nós podemos chegar à conclusão seguinte, de que nós já demos o que tínhamos que dar, e portanto agora não conta mais comigo. Quem disse que Deus falou isso para você? Quem disse que Deus de alguma forma te mandou aposentar? Eu não acredito em aposentadoria no reino. Porque enquanto eu estiver vivo, eu quero ser instrumento nas mãos do Pai. E eu creio que vocês também. Então a aposentadoria é uma forma disfarçada de nos afastar da presença de Deus. E nós corremos o risco de extinguir o Espírito, fazer ele desaparecer de tanta mania, de tanto meio que a gente usa para falar que nós já demos o que tínhamos que dar. Aí nos acomodamos, aí a gente olha para a igreja e fala o seguinte: não, agora quem tem que trabalhar é fulano, beltrano, agora quem tem que fazer isso é aquele. Enquanto o Espírito Santo de Deus quiser te usar, meu amado, se disponha nas mãos dele.
se dispõe nas mãos dele, porque é para isso, exatamente para isso que nós fomos chamados. Se a sua razão está falando mais alto do que o seu coração, daquilo que são as revelações de Deus para você, toma cuidado. Talvez esteja no momento de você arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Voltar onde você caiu, para que dessa forma você possa começar de novo aquilo que precisa ser começado. A nossa apatia, a nossa comodidade, o nosso esfriamento chamam a nossa razão, o nosso intelecto para dirigir as coisas, chamam o nosso corpo a realizar os nossos desejos e chamam a nossa alma para filosofar o nosso destino. Cuidado, porque não é o que Deus quer para cada um de nós. Ainda em Apocalipse, nós lemos: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse versículo é muito conhecido. A igreja sem o Espírito Santo de Deus se torna morna. A igreja sem a ação do Espírito Santo, ela sai daquela questão do frio ou do quente, porque às vezes era muito melhor se a gente chegasse à conclusão seguinte: eu sou frio, do que a gente querer tapear, querer colocar um disfarce na nossa vida espiritual para tentar esquentar um pouquinho aquilo que está frio. E a gente sempre vai ser morno. Então, amados, mornidão espiritual. E como a gente poderia exemplificar um pouquinho essa mornidão espiritual? Eu creio que toda vez que nós, de alguma forma, pensamos no reino de Deus, a respeito do que tem que ser feito na vida dos outros, nós estamos correndo um grande risco de viver essa mornidão. Toda vez que eu penso em avivamento, e eu peço: Deus, aviva a igreja, Deus, dá um rebuliço na igreja, Deus, derrama do seu Espírito Santo para a coisa assim, pegar mesmo, para que quem tiver mais ou menos já pega carona e vai embora e a coisa fica, fica boa. Querido, toda vez que eu penso em avivamento espiritual, na conotação do que Deus pode fazer no todo, eu creio que nós corremos o risco de ficarmos mornos. Porque o meu papel é falar assim: Deus, aviva a tua igreja a partir de mim. Quando eu falo: Deus, aviva a tua igreja a partir de mim, eu estou colocando a cara a tapa. Quando eu falo: Deus, aviva a tua igreja a partir de mim, é que eu estou colocando o meu coração diante de Deus, para que Deus possa fazer, ainda que não faça com os outros. Porque se de repente os outros começarem a ficar avivados, e eu não tenho essa disposição, eu não vou pegar carona nas bênçãos dos outros, querido. Então, mornidão espiritual é quando eu quero que todas as coisas aconteçam a partir dos outros, sendo que ela tinha que começar a partir de mim, a partir da minha disposição de servir. Deus, muda, ainda que eu seja o patinho feio da igreja, você entende? O único cara que está disposto a ser avivado, e todo mundo fala assim: não, pastor, para com isso, que enjoamento. Mas, se eu estou disposto a deixar que Deus opere através da minha vida, eu vou ter a convicção de que nós vamos chegar lá. Mas quando eu quero que os outros mudem primeiro, é igual a oração de marido e mulher: Deus, muda a minha esposa, Deus, muda o meu marido. Nós nunca chegamos para Deus e falamos assim: Deus, me muda para mim ser melhor para minha esposa. Deus, me muda para mim ser melhor para o meu marido. Não, a gente sempre quer que Deus mude o outro. Isso é egoísmo, isso é mornidão. Fala para Deus: Deus, me muda. Deixa eu ser o melhor marido do mundo para minha esposa. Ainda que ela possa ter as suas crises, ainda que ela possa estar naqueles dias, assim, um dos dias mais chatos da vida dela, eu quero ser um homem que possa amar aquela mulher. Porque eu estou pedindo para Deus mudar aqui, ó, e não os outros. Mornidão é quando eu quero que aconteça com os outros. Muda de lá, porque aí, consequentemente, a coisa vai ficar boa para o meu lado. Não é por aí. A questão da mornidão é quando eu decido fazer alguma coisa que possa trazer um benefício coletivo. É um perigo quando nós estamos na igreja querendo que todo mundo faça algo coletivo para abençoar o meu indivíduo. É o contrário. Nós temos que individualmente nos dispormos diante de Deus para abençoar o coletivo. O avivamento na minha vida vai abençoar vocês. Então eu vou buscar Deus para ser avivado, antes de pedir que Deus avive cada um de vocês.
porque eu coloco o meu coração diante de Deus com a disposição de servi-lo incondicionalmente. E finalmente, nós podemos resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, querido, é algo que pode ser feito de forma consciente e pode ser feito de forma inconsciente. Eu posso resistir ao Espírito Santo com convicção. Eu estou pecando, eu estou fazendo isso, porque eu estou querendo fazer isso, e Espírito Santo, depois a gente conversa. Eu estou resistindo ao Espírito Santo, conscientemente. Ou eu posso resistir ao Espírito de uma forma inconsciente. Todos nós resistimos ao Espírito quando deixamos de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. A palavra de Deus fala sobre vocação. Qual que é a sua vocação? Todos nós temos um chamado vocacional. E toda vez que esse chamado vocacional estaciona, toda vez que esse chamado vocacional deixa de ser executado, praticado, eu estou resistindo ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer fazer, eu não quero deixar. O Espírito Santo de Deus quer de alguma forma operar, e eu não quero deixar. Quando que isso acontece? Quando corremos esse compromisso. Quando corremos o compromisso da nossa vocação. Quando resistimos ao poder de Deus. Deus quer fazer alguma coisa, e eu simplesmente ignoro o que Deus quer fazer através de mim. Quando de alguma forma, eu insisto em dizer algumas coisas do que o Espírito está soprando no meu coração, e eu começo a falar que isso é coisa da minha cabeça. E isso acontece muito. Às vezes o Espírito Santo de Deus vem e sopra alguma coisa para que você possa realizar, e porque você não quer realizar aquilo que o Espírito Santo de Deus está soprando, você começa a justificar que não vai fazer aquilo, porque por certo que aquilo é coisa da sua cabeça. Eu já aprendi que é muito melhor fazer aquilo que está sendo sopro do Espírito Santo, ou ainda que você não tenha certeza que é do Espírito Santo, é preferível você fazer e depois concluir que era coisa da sua cabeça mesmo, do que não fazer nada e depois chegar à conclusão que era do Espírito e você ficou inerte. Então é preferível, às vezes, a gente fazer o seguinte: meu Deus do céu, aprontei uma ali porque eu pensei que era do Espírito e não era. É fácil de arrumar isso. Mas, se for do Espírito e você não fizer, isso pode ser uma tremenda bênção que você nunca mais vai conseguir encontrá-la ou ser instrumento de bênção para a vida de outra pessoa, porque você resistiu ao revelar de Deus ao seu coração. Então, quando você tiver com aquela assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que é eu que estou inventando isso? Gasta tempo com Deus. Ao invés de você pensar o seguinte, é coisa da minha cabeça e já resolve logo, né? A gente já quer ficar livre logo. Então, a primeira coisa que você pensa assim, não, para com isso. Você dá aquela balançada na cabeça para ver se sai aquele pensamento. Não, busca Deus. Busca Deus e vê se aquilo lá não é algo da sua revelação, para que você possa executar algo inspirado por Ele. Nós podemos resistir ao Espírito sendo religiosos. Parece até ser uma aberração falar uma coisa dessa. Mas sabe, queridos, muitos começam a ficar tão religiosos no cumprimento das suas coisas, que a religião passa a ser mais importante do que uma revelação de Deus para a sua vida. A gente começa a ficar com tantas regras e a gente começa a entrar num espírito de legalismo. E isso aconteceu lá nos primeiros dias da igreja. A carta aos Hebreus, quando ela foi escrita para poder alertar os irmãos do perigo do retorno para o judaísmo. A carta aos Hebreus foi escrita lá bem no comecinho da igreja, porque nos primeiros dias da igreja já tinha gente pensando que talvez, ao invés de a gente ficar tão assim firmado nesse tal de Jesus Cristo, talvez a gente voltar um pouquinho aos princípios dos pais, dos avós, tanta coisa de tradição que a gente herdou. E o autor da carta aos Hebreus traz tudo isso, trazendo aos leitores, a cada um de nós, o perigo de voltarmos atrás naquilo que pode ser ou pode se tornar religioso. Tomar cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade traz uma legalidade que pode, na verdade, nos afastar da presença de Deus, ao invés de nos tornar mais pertos e chegados a Ele. Podemos resistir ao Espírito Santo de Deus quando deixamos de ser ofertantes e dizimistas. Também não falta teoria por aí afora a respeito disso.
Hoje nós temos linhas de raciocínio, de pensamento, de teologias, onde muitas pessoas estão querendo trazer o entendimento aos cristãos de que dízimo é coisa do Velho Testamento, que oferta é coisa do Velho Testamento, que o nosso Deus hoje é um Deus liberal, que o nosso Deus é um Deus que, sabe assim, zen. E porque Ele é zen, Ele não precisa de nada seu. Deus não precisa de nada nosso mesmo. Mas a fidelidade nas ofertas e no dízimo é algo que é importante para nós. Molda o nosso caráter. Molda a nossa vida cristã. E toda vez que eu tento cair fora disso, eu resisto ao Espírito Santo de Deus, de alguma forma. Então, queridos, vocês são alguns exemplos de como nós podemos resistir ao Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante. Nós sempre resistimos ao Espírito Santo quando sai da nossa boca a palavra não, Senhor. Quando a gente fala não para Deus, se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus é aquele que conhece tudo que é o melhor para nós, se Deus é aquele que já traçou, trilhou, escreveu os nossos dias, se eu falo não para Ele, é porque eu estou querendo declarar que Ele não sabe perfeitamente o que é melhor para mim. Vocês concordam comigo? Quando eu falo não para Deus, se Deus chega para mim e fala assim, César, eu quero que você faça isso. Eu falo assim, não, Senhor. Para começar aqui, essas duas palavras elas não combinam juntos. Não com Senhor. Porque se é Senhor, não pode falar não. Se alguém, para a gente entender melhor, na época ali, que tinham senhores e tinham os escravos, nenhum escravo era louco para falar assim, não, Senhor, não vou fazer isso não. Porque a palavra Senhor significa exatamente isso, dono, amo. Senhor significa aquele que fala e você tem que obedecer. Hoje a gente usa o Senhor como se fosse um pronome de tratamento. Como é que vai o Senhor? Tudo bem? Só que o Senhor da Bíblia não é pronome de tratamento. É dono, proprietário. E quando alguém é proprietário de outro alguém, é dono, é senhor sobre a sua vida, em hipótese alguma, nós podemos associar a palavra não com essa palavra. Porque quando eu falo não, Senhor, eu estou declarando que aquele lá já não é mais senhor sobre a minha vida. Porque senão eu não poderia falar não. Sim, Senhor, é beleza. Não, Senhor, é impraticável, é inadequado. Então, toda vez que Deus, de alguma forma, te convocar, te chamar, te soprar nos seus ouvidos, no seu coração, a respeito de alguma coisa que Ele quer que você faça, em nome de Jesus, não fale não. Não fale não, porque você vai estar sendo incoerente. Isso é resistir ao Espírito Santo de Deus. A palavra não nunca poderia ser usada para Deus. Isso é uma forma de resistência. Isso é uma forma de resistir ao que o Espírito Santo quer fazer. Então, queridos, para a gente terminar, entristecer, extinguir, resistir, são ações que limitam a operação do Espírito Santo em nós. Nosso pecado, nossa mornidão, a nossa resistência sempre darão o tom da atuação do Senhor em nós. Então, sempre que isso fizer parte da minha vida, eu estou limitando o poder de Deus agindo em nós. E o nosso papel, portanto, é de remover, em todo o tempo, a cada dia, todos os indícios de coisas que possam vir a obstruir o meu relacionamento com Deus ou com o Espírito Santo dele. Então, tudo aquilo que possa, se você discernir que aquilo lá pode extinguir, entristecer ou resistir à ação do Espírito Santo na sua vida, aproveita aquele momento que você discerniu isso e remove de uma vez por todas, para que o relacionamento de Deus, através do seu Espírito Santo na sua vida, possa ser bênção, possa ser motivo de glorificar o nome dele e, consequentemente, uma forma de adequar a sua vida para abençoar a vida daqueles que estão em todo o tempo à sua volta. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar, que tudo aquilo que nós falamos aqui possa te ajudar, de alguma forma, a quebrar a ação desses nãos que atrapalham a ação do Espírito Santo na sua vida. Discirna o mais rápido possível, entenda o mais rápido possível, para que você possa trabalhar
o quebrar desses nãos, para que o Senhor se alegre contigo, para que o Espírito Santo não seja extinguido e para que não haja nenhuma resistência que impeça o fluir e o mover de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe muito, que a graça do Senhor seja sobre ti sempre, para que dessa forma você seja instrumento de bênção, instrumento da manifestação do poder de Deus, do poder que nós recebemos quando desceu sobre nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.